que o Vasco tentou o Richarlison. Vi no Net Vasco. Bom, recentemente o Richarlison esteve na seleção brasileira e o chefe da delegação foi o presidente do Vasco, né, o Pedrinho. Então, provavelmente lá eles tiveram tempo de sobra para conversar. Acho que ele gostaria de terminar a passagem dele pela seleção, voltar lá para o Tottenham e ver quem é o novo técnico, ou quem é o técnico, se ele será aproveitado, se ele será titular. Mas o fato dele estar de novo na seleção, eu acho que atrapalha, porque mesmo não jogando com regularidade na temporada passada, ele foi convocado. Mas acho que ele foi convocado porque quando jogava no Everton, quando o Richarlison jogava no Everton, ele foi treinado pelo Ancelotti. E acho que por isso ele convocou o Richarlison, muito mais por isso do que pelo fato dele estar jogando bem lá ou com uma certa regularidade. Eu acho que não é só sondar, acho que você tem que apresentar um projeto. Hoje, o atleta faz algumas exigências, uma delas é que o time seja forte e competitivo, a segunda, que tenha um CT à altura dos times da Europa, e principalmente que pague em dia, ou que possa pagar aquilo que foi combinado. Acaba sendo natural, normal, os jogadores voltarem, né, para os seus países de origem, geralmente voltam para o clube que o revelou. Eu já até vi foi ontem, que eu vi uma postagem do próprio Richards, mostrando todas as camisas que ele jogou, né, mostrando ali uma gratidão, que é sempre legal. Acho que esses times têm sempre preferência. No caso, aqui no Brasil, ele jogou no América Mineiro e no Fluminense. Acho que o América Mineiro, jogando a segunda divisão, não está pronto para recebê-lo, neste momento. Né? Pode ser que no futuro, sim. Mas nesse momento, não. Então, me parece que o Fluminense poderia ser o time mais preparado para uma volta dele. Mas, como ele já disse algumas vezes que é Vasco, que é torcedor do Vasco, eu acho que não custa nada tentar. Né? Se tentaram, já acho que é um grande feito. Né? Já sai da inércia, sai do marasmo, né? E começa a sonhar e pensar em contratar jogadores de alto nível. Tá bom? Grande abraço, Alan Sérgio. Saudade de você aqui na nossa live. Marcelo Arcoverde. Oi, Ed. O que me deixou preocupado na semana foi ver que as dívidas estão aumentando. Bom, Marcelo Arcoverde, as notícias elas são muito desencontradas, ou as notícias são como as pessoas como são benéfica ou não para quem dá a notícia, né? Eu vou explicar o porquê. É claro que a dívida vai aumentar. O maior juros que existe no Brasil é os juros da justiça. O maior do cartão de crédito. Só que 90% das bandeiras de cartão de crédito elas não são brasileiras. Então, o maior juros aqui do Brasil ela é da justiça. Você deixar um dinheiro render, uma dívida de clube rende muito mais, rende quase que o dobro do que no banco. Então,
o Vasco está pagando a pinga-gotas, porque, uma vez SAF, ela tem uma série de benefícios, mas você tem que pagar. Com isso, o Vasco está tentando a RJ, né, recuperação judicial, que eu sou super contra, porque eu acho que as pessoas precisam receber pelo trabalho que foi feito. Tem muita coisa errada, muita sacanagem, muita. Mas eu acho que os profissionais que trabalharam têm direito a receber. Agora, se só existe essa saída para que o Vasco consiga se recuperar, eu falo sempre aqui, acompanhei e vi isso de perto. Os clubes hoje arrecadam bastante, muito dinheiro. Tem quatro fontes de rendas aí gigantescas. O patrocínio master, a publicidade estática, o dinheiro da televisão e o sócio torcedor, entre outros, né? Tem clubes que têm mais. A Adidas, por exemplo, paga uma fortuna para o Flamengo. Nike ofereceu uma fortuna agora para o Corinthians, mas nem todos os clubes têm essa mesma força. O Vasco deveria ter mais força, mais força para venda, né, de material esportivo. Não sei como foi feito o contrato com a Nike, mas eu acho que tem força para poder estar no mesmo patamar aí de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, mas precisa ter uma regularidade de competições internacionais, que isso conta bastante. Agora, é natural que ela cresça. O Vasco paga menos do que a dívida, do que os juros da justiça. Então, é natural que ela cresça. Mas aí, se você ouvir de quem diz que ama o Vasco, mas, na verdade, mais tumultua do que ajuda, você vai achar que é um absurdo. Mas não é. Por isso precisa de dinheiro novo, porque toda essa receita que o Vasco produz, ela é direcionada a você ter grandes jogadores, como Léo Jardim, Verratti, Felipe Coutinho. Para você pagar a dívida, você tem que vender um jogador, participar de um Mundial de Clubes e arrecadar, como o Fluminense, aí, cerca de 400 milhões. E se você tiver vontade mesmo de acabar com a dívida, se você vai lá, chama os credores, pede a eles diretamente um desconto e paga a todo mundo. Mas eu posso te garantir que um pedaço grande dessa dívida aí é juros. Não é dívida. O Vasco não fez dívida de 1 bilhão e 200. Essa dívida aí deve girar em torno de 500, 600 milhões, mas depois de 10 anos ela dobra, triplica. Mas, enfim, parece até que eu estou defendendo a atual gestão. Acho horrível a gestão de futebol, né? Administrativamente, o Vasco melhorou bastante. Tá bom, Marcelo Arcoverde? Grande abraço. Olha quem está aqui, nosso querido amigo tio Zezé. Boa noite, Ed. Saudações vascaína. Flu passou bem. Vamos aguardar o Palmeiras. E para nós, só nos resta treinar para o Brasileirão. Tamo junto. Tio Zezé, tenho acompanhado também a crise que se instaurou lá no Corinthians, né? Sem presidente, o principal jogador ameaçando não voltar. Não sei se o Corinthians já voltou aos treinamentos, mas me parece que o holandês lá, o Memphis Depay, só volta se pagarem a ele. É uma situação bem difícil, bem complexa.
mas é a grande realidade da maioria dos clubes. É preciso ter mais seriedade quando estiver à frente aos clubes, e não me parece ter sido isso que fez o Augusto Melo, porque eu li que o contrato do Memphis Depay com hotel, segurança, passagem aérea, salário, dá cerca de 10 milhões de reais por mês, 120 milhões de reais ao ano. Não dá, não dá. Ele nem é esse jogador todo, ou não é mais esse jogador que faz essa grande diferença. Mas, enfim. Tá bom? Grande abraço, tio Zezé. Boa sorte. Vai dar tudo certo. No final sempre dá tudo certo. Gabriel Tavares. Ed, sou seu fã. Estou na minha despedida de solteiro. Manda um salve aqui para os meus amigos. Gabriel, um grande abraço, meu amigo. Boa sorte. Felicidades para você, para sua esposa. Que vocês tenham filhos lindos e vivam toda uma vida juntos. Beijo no coração de vocês e aproveite com moderação, hein? Um abraço, irmão. Fica com Deus. Modesto Neto. Ed, Vasco tem que mandar um jogo na Arena, amistoso com o Wanderers. Foi cancelado. 25 mil ingressos vendidos. Respeito pelo torcedor nordestino. Bom, eu vi que o amistoso foi cancelado, não sabia que já haviam sido vendidos cerca de 25 mil ingressos, né? Eu comecei essa live falando sobre isso, da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, que onde vai, lota os estádios. Critiquei a venda de mando de campo também, mais uma vez para Brasília, por que será? Mas faltar com respeito ao seu torcedor, na minha cabeça, é inadmissível. O clube de futebol só existe para dar alegria ao torcedor. O torcedor do Vasco, ele não tem tido as alegrias que merece. O torcedor do Vasco tem sido o melhor amigo do Vasco, mesmo esse amigo não merecendo. Então, para mim, é inadmissível se isso que você está dizendo, Modesto Neto, for verdade. É inadmissível que tenha sido cancelado após 25 mil ingressos serem vendidos. Não sei qual o motivo, eu só vi que havia sido cancelado e não entendi o porquê. Tá bom? Grande abraço, meu querido amigo. Fica com Deus. Felipe Benevides, novamente. Não, novamente não, hoje é pela primeira vez. Passando para mandar um abraço bem capixaba para o meu querido ídolo Edmundo, tio Zezé, Arco Verde, Alain, Bia, Eri, todos os vascaínos do bem do Mundo Ed. Obrigado, Felipe Benevides. Amanhã eu estarei aí no Espírito Santo, né? Fazer um evento na Cachu Vasco, um ano aí da torcida, junto com o Samba Barreira. Vai ser, com certeza, uma festa lindíssima. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente, por sempre estar presente aqui no nosso canal. Você é um dos pilares, junto com todos esses que você citou. Eu espero que na retomada agora do Campeonato Brasileiro, o Vasco possa, de fato, manter aquilo que fez contra a equipe do São Paulo. Não pode ter a desculpa de que o time está fora de forma, de que parou um tempo aí.
Enfim, porque todos pararam, todos deram folga. Então, o Vasco tem que voltar naquela mesma pegada, com aquela mesma vontade, aproveitar a crise. Não sei nem se tem crise, mas a gente acha que tem crise quando o clube dispensa um treinador, né? Tem que voltar com aquela mesma pegada. E se tiver em crise o Botafogo, que o Vasco aumente a crise. Aumente a crise do alvinegro aqui da cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Vasco tem que caminhar para ter conquista, para ter novas conquistas, né? E para isso precisa ganhar os seus jogos. Se não ganhar os jogos, e se não ganhar esse próximo jogo, principalmente, o Vasco pode voltar para a zona de rebaixamento. Tá bom, Felipe? Grande abraço, meu amigo. Alan Sérgio, novamente. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Saudações vascaínas. Bom, Alan, queria dizer que aqui somos uma família. A gente tem poucos, mas ótimos inscritos. Pessoas que nos acompanham, independente se é feriado, independente se tem BRICS, se tem jogo do Fluminense. Toda vez que eu abro aqui a live, a gente tem sempre um número bem expressivo de pessoas que nos assistem, que gostam do nosso trabalho, que valorizam a marca, o nome, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu não tenho a menor dúvida de que eu tenho feito o mais correto possível, que é estar aqui dispondo de uma hora junto com vocês. Às vezes um pouco menos, né? Porque hoje, na verdade, o assunto é a vitória maravilhosa do Fluminense e o jogo do Palmeiras às 10 horas da noite. Esse deveria ser o assunto. Como a gente fala aqui no canal única e exclusivamente do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu entendo que é um número bem expressivo de pessoas que estão aí assistindo essa live. Assuntos a gente tem poucos, então, por isso, eu vou me despedindo de vocês, desejando a todos um ótimo final de semana, um abraço, um beijo grande no coração, especialmente aquelas pessoas que são do bem, dizendo saudações vascaínas. E segunda-feira, o Vasco vai começar a preparação para o clássico contra o Botafogo no próximo final de semana. Então, aí teremos bastante coisa para falar. Bom, beijo grande no coração, especialmente aqueles que são do bem. E, tchau. Fiquem com Deus. Falar sobre Richarlison, atacante da seleção brasileira e do Tottenham, especulado no Vasco. Houve quem dissesse que o Cruz Maltino está animado e otimista em relação à negociação com o jogador. Antes de gravar o vídeo, procurei um dos representantes do atleta para saber se existe de fato alguma chance disso acontecer. É certo que o Richarlison não fica no Tottenham, mas imaginá-lo no Vasco é algo completamente maluco. A frase do empresário do atleta, abre aspas, sem possibilidade nenhuma, até porque o Tottenham, para negociá-lo, exige 50 milhões de euros. Hoje as maiores chances pro Richarlison são de jogar na Turquia, no Galatasaray, ou se mandar para a Arábia Saudita, onde ele tem a possibilidade de triplicar seus vencimentos, que já são bastante altos. Richarlison e Vasco, chance nenhuma. A única coisa que liga o clube ao jogador é o fato de o Richarlison já ter se declarado torcedor do Vasco, mas a chance de jogar no seu clube do coração vai acontecer um pouco mais para frente, quando ele tiver menos mercado. Richarlison, que havia sido contratado pelo Tottenham por 58 milhões de euros. Só para completar o noticiário vascaíno, Thiago Mendes, enfim, é jogador do Vasco. O martelo foi batido na tarde e noite dessa quinta-feira, contrato até dezembro de 2027. Volante de 33 anos de idade, que estava livre no mercado depois de deixar o Al Rayyan. O Thiago chegou a negociar por 3 janelas com o São Paulo. O tricolor desistiu da contratação do atleta, deixando o caminho livre para o Vasco da Gama. Bora. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama.
Vasco da Gama, que estava tentando, né, o Richarlison, o Pombo, jogador que está na Europa de saída, né, do Tottenham. É um jogador que revelou já ser vascaíno, de coração mesmo, porém não há nenhuma chance do Richarlison vestir a camisa do Vasco nesse momento. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!